Muito bem, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso moderno processo penal. Muito obrigado aos assinantes que estão chegando. Estamos crescendo. É um projeto artesanal, porém com muito amor, com muita dedicação. E eu só posso dizer para vocês que nós teremos muitas novidades. Algumas bases orientam esse meu trabalho. A afinidade que eu tenho com vocês, o carinho que eu tenho com você que divulga o meu trabalho. Pô, entra lá no MPP, tá legal pra caramba. E como é que eu posso retribuir? Ouvindo vocês, chamando pelo nome. E a nossa aula de hoje é fruto disso. Eu sempre falei para vocês, eu nunca tive a pretensão de ser o melhor professor de processo penal. Tem muita gente boa, muita. Inclusive pessoas que até me espelho, assisto aula. Agora, eu tenho uma pretensão, sim, de ser um professor humano, de ser um professor gentil, um professor educado, que respeita você acima de tudo. Ah, poxa, eu estou pagando lá R$ 33 por mês para assistir às aulas do Belo. É barato, tudo bem que é barato, mas é um investimento. E esses R$ 33 que vocês estão investindo por mês, eu tenho total consciência do valor que isso representa para mim. A gente vai ter algumas novidades, a gente vai melhorar, inclusive, a parte tecnológica. Eu peguei o início desse investimento para melhorar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou compartilhar com vocês, já que vocês que estão aqui comigo desde o início são os fundadores do moderno processo penal. Não tem a menor dúvida disso. A aula de hoje é aquela aula, e aí eu quero homenagear, né, os advogados aqui do grupo, os concurseiros aqui do grupo, o pessoal que está atuando na prática. Porque hoje a gente vai ter um encontro e eu realmente não tenho ideia quanto tempo vai ter esse encontro. Se são 2 blocos, se serão 3 blocos, porque é uma aula que é um bate-papo. Eu vou conversar com vocês sobre o que eu faço quando eu me preparo para uma audiência de instrução e julgamento. Então aí, ó, Gislaine, o Guilherme, Gustavo, César, a Larissa, a Thalita, vocês todos aí que me pediram para a gente ter uma aula de prática. A aula do mês de prática são as estratégias da audiência de instrução e julgamento. Eu gostei dessa ideia de ouvir vocês. Eu estou pensando, inclusive, que sempre uma aula do mês vocês escolham. Acho bem legal, né? Uma aula, a gente tem aquele encontro ao vivo, né? Na última segunda do mês. E eu vou sugerir que nesse encontro do mês, a gente faça uma enquete e aí eu defina o tema dos próximos meses. Já que eu estou gravando as aulas tudo ou na véspera ou 2 dias de antecedência para ficar uma aula extremamente atualizada. Muito bem, esclarecimentos feitos. O importante é a gente abrir o código e já de cara deixar o artigo 400 do CPP aí do lado. Então vamos deixar o artigo 400 do CPP aí do lado, que é o artigo que nos orienta em relação à audiência de instrução e julgamento. Devido ao processo legal, acredito que todos saibam o que é, mas é importante frisar, o devido processo legal nada mais é que o rito, a receita, a ordem daquilo que deve ocorrer durante o procedimento. Então, em 2008, nós tivemos uma reforma processual penal. Em 2008, nós tivemos uma reforma processual penal em 2008,
E uma das grandes novidades foi, inclusive, colocar o interrogatório como o último ato da instrução. Para quem não se lembra, para os novinhos e novinhas de plantão, o interrogatório ele era no início. Então havia a denúncia ou a queixa, o juiz recebia, citava para interrogatório. Citava para interrogatório. Quer dizer, é algo que prejudicava a busca da verdade. Estou falando daquela verdade real, não aquele mito no processo penal. Estou falando da verdade processual, que é aquela verdade trazida pelas partes em respeito às garantias constitucionais. Porque quando o juiz, ele começava a fazer as perguntas, ele tinha como fonte de inspiração para as perguntas só a visão de quem investigou, se tiver um inquérito, essa denúncia, e a visão de quem propôs a ação penal. E isso direcionava as perguntas dele, é óbvio. Ele leu o inquérito, ele leu a denúncia, ele vai fazer as perguntas. Eu acho, inclusive, que a reforma de 2008, ela perdeu uma ótima oportunidade de abandono do sistema presidencialista lá no artigo 188. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de admitir que, no momento do interrogatório, as partes possam fazer as perguntas. Eu acho que isso realmente foi anacrônico, continua ainda preso ao passado. E aí a prática vem resolvendo. Os juízes hoje, na sua grande maioria, vêm admitindo que as partes façam perguntas diretas ao ofendido. Eu gosto muito daqueles juízes que não ficam presos ao formalismo da lei. A gente vai ver, por exemplo, a inquirição das testemunhas. Em 2008 mudou. Quem faz as perguntas diretas são as partes. Então o Ministério Público começa a fazer as perguntas para a testemunha de acusação, depois a defesa faz as perguntas para essa testemunha, que for arrolada pela acusação, mas pelo princípio da comunhão da prova, ela é uma testemunha do juízo, a partir do momento que ela é apresentada. E aí o juiz, caso queira, de forma subsidiária, complementar, ele pode fazer as perguntas. E aí eu acho muito bacana, eu tenho acompanhado algumas audiências, principalmente na Justiça Federal, destaque aqui para alguns juízes que eu tenho feito audiência, que logo após esse roteiro, eles perguntam novamente para as partes. Alguém quer mais alguma pergunta? Tá tudo certinho? Então vou dispensar a testemunha. Isso se chama bom senso. Isso se chama razoabilidade. Eu particularmente entendo que quando o 212 ele admitiu as perguntas diretas, alguns autores sustentam que seria o cross-examination, ou seja, as perguntas diretas, primeiro faz a acusação, depois faz a defesa. Eu não sei até que ponto eu posso considerar isso um cross-examination real, porque eu entendo que o cross-examination real é a acusação faz uma pergunta, a defesa faz outra. A acusação faz uma, a defesa faz outra. Aqui no Brasil, não. Acho que até para evitar a bagunça também, né? O MP faz todas as perguntas, caso ele tenha rolado aquela testemunha, depois a defesa. E aí, cuidado, que quando a testemunha, ela orientou, ela foi arrolada pela defesa, quem começa é a defesa. Inverte, tá? Então vamos chamar agora Jairo testemunha de defesa. Tem a palavra, a defesa que arrolou. Aí, Bela, mas tem mais de um réu, tem outro advogado. O outro advogado faz as perguntas. E aí depois faz o MP. Eu confesso que eu quero, e eu luto por isso,
de termos uma paridade de armas, inclusive na audiência. Eu já fui mais radical em relação à posição do Ministério Público ao lado do juiz. Já várias vezes, até em palestra, eu disse que essa era uma ofensa ao princípio acusatório. Mas eu tenho visto na prática, e eu como advogado militante posso dizer, que eu como advogado militante, eu tenho visto um posicionamento adequado do Ministério Público, por mais que ele sente do lado. Eu acho que é pior, na minha visão como advogado, o juiz que colhe provas, o juiz que quer fazer o papel do MP. Nisso eu sou muito radical. Juiz não pode colher provas em nome do princípio acusatório. Juiz julga, juiz protege, juiz organiza. Agora, se o juiz quiser agir, ele só poderia agir de forma subsidiária. Ouvir novamente uma testemunha que já fora arrolada, fazer uma nova perícia de algo que ele entende que há uma dúvida, que já tem uma perícia, ele quer uma outra. Agora, inovar, aconselhar, ajudar a defesa, ajudar o MP, isso realmente eu sou bem radical. Juiz, quanto menos ele aparecer, melhor. Então, nesse encontro de hoje, eu vou associar a parte jurídica, vamos analisar o princípio da concentração dos atos de instrução, vamos falar de eventuais nulidades. Tem nulidade quando há uma inversão, tudo aquilo que pode ser suscitado como nulidade. Ele não deixou eu apresentar mais uma testemunha. Será que isso é uma nulidade? Mas eu quero também, nesse encontro de hoje, falar da parte estratégica, da parte operacional, da conversa que você tem que ter com o seu cliente antes da audiência. Se, por exemplo, ele quer que se faça alguma pergunta para ele, você perguntar se o teu cliente tem algum problema com alguma testemunha. Eu quero fugir um pouquinho de livro e de código. Falar um pouquinho de advogado para estudante, de advogado para concurseiro e de advogado para curioso. Tem gente que tem curiosidade. Quantos alunos meus... Porra, Belo, eu quero atuar na área criminal, mas eu não sei como é que começa. Ai, Belo, eu quero muito trabalhar com você lá no escritório. Eu recebo currículo toda semana. Então a gente vai ter uma aula bem bacana, bem estratégica, com um código do lado, de muita inteligência emocional, não cair em provocação, porque você sabe que testemunha provoca. Tem testemunha que provoca. E você não pode ficar batendo boca com testemunha. Então esse é o nosso encontro. Ele está baseado nesses dois pilares. A parte jurídica, mas também a parte emocional, vamos dizer assim, da audiência. E eu vou trazer uma novidade. Como é o comportamento numa audiência virtual? Os cuidados que você tem que ter numa audiência virtual. Para os meus amigos que estão assistindo essa aula no YouTube, esse é o meu projeto, o Moderno Processo Penal. É um projeto que toda segunda-feira eu encaminho aulas inéditas, modernas, atualizadas, temáticas para os assinantes. Eles recebem no início do mês uma apostila com todos os temas, questões que serão trabalhadas também nessa semana. A ideia é na quarta-feira se elaborar a questão e na sexta-feira um vídeo onde eu vou comentar a questão. Olha, cuidado com essa opção aqui. Olha, essa questão da prova de delegado, essa questão é uma questão inédita. E esse é um projeto que tem um custo de R$ 33 por mês. Então é apostila, aula, questão em vídeo comentado, dicas, totalizando aí no mês em torno de 10 horas. E além disso, na segunda-feira, na última segunda-feira do mês, uma aula ao vivo, onde eu abro a câmera, converso com os meus alunos. Essa aula de hoje, por exemplo,
foi uma aula que os meus alunos pediram e eu estou aqui gravando. Então, no próximo bloco, a gente vai começar a falar das estratégias da audiência de instrução e julgamento.